e estamos gravando. Dúvida que vocês tiverem aí, vocês vão ter que ter uma paciênciazinha comigo, porque eu não vou ver o chat hoje, que vai ser uma aula ao vivo, que eu não tenho essa aula minha, eu tenho dos outros só. Tá? Falem no áudio aí se precisarem de alguma coisa. Eu falo se alguém mandar no chat. Vocês me falem no áudio aí. Tá legal? Tá em modo de apresentação? Tá. Tá, né? Então, o tema da nossa aula, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial, para muitos, ela não foi surpresa nenhuma, muito pelo contrário. Já se esperava um conflito bélico dentro do continente europeu em fins do século XIX e início do século XX, por conta das tensões que existiam dentro do continente. E que tensões eram estas? E por que essa guerra ela já era esperada? Um dos primeiros fatores que a gente tem que entender é que quando a gente fala em Europa do início do século XX, fins do século XIX, a gente está falando em uma Europa extremamente imperialista, onde as potências europeias, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, elas disputavam com unhas e dentes áreas territoriais para transformar e converter em colônias, né? Num processo que a gente conhece, estuda em geografia, inclusive, também, como processo de neocolonialismo, ou o imperialismo formal. Imperialismo formal, porque esses países europeus foram ao continente africano e conquistaram os territórios, transformaram os territórios africanos em colônias europeias. Foram na Ásia e dominavam territórios asiáticos, transformavam territórios asiáticos em colônias europeias. Por isso, imperialismo formal, ou, como a gente conhece mais comumente também, neocolonialismo. E essas disputas imperialistas, em muitos momentos, colocavam as potências europeias, os países europeus, em atritos diretos uns contra os outros, inflando, aumentando, dinamizando um nacionalismo muito intenso dentro das nações. Era o caso da França, da Alemanha, da Inglaterra, aonde a população, em muitos momentos, ficava do lado do seu governo, pedindo que esse governo assumisse posições mais duras em relação aos seus inimigos, aos seus adversários. França, Inglaterra e Alemanha, principalmente. E aí, quando a gente pega para entender melhor essas questões, alguns fatores eles vão saltar aos olhos. Por exemplo, a rivalidade imperialista envolvendo a Inglaterra e a Alemanha. Gente, a Alemanha, final do século XIX, início do século XX, a Alemanha era o país europeu que mais crescia, que mais se desenvolvia economicamente. Fazendo frente, fazendo sombra a toda a poderosa Inglaterra, que no final do século XIX e início do século XX era a maior potência do planeta Terra, né? Então você tem uma Alemanha que disputa com os ingleses, que passa a disputar com os ingleses mercado consumidor, hegemonia econômica, hegemonia tecnológica. Só que a Alemanha ela tinha um ponto desfavorável a ela. A Alemanha ela tinha poucas colônias minguadas, o que muitas vezes dificultava para a Alemanha o acesso à matéria-prima, o acesso ao mercado consumidor maior, né? O acesso à mão de obra mais barata, coisas que a Inglaterra tinha sobrando. Essa rivalidade imperialista não era apenas entre ingleses e alemães. Vejam que também a França vai ter, em muitos momentos, uma rivalidade tremenda com a Alemanha, principalmente uma França que fazia divisa com a Alemanha, né?
A França ela é um país fronteiriço com a Alemanha, na região ali de Alsácia e Lorena. E os franceses tinham uma disputa por esse território. A França dizia que a região de Alsácia e Lorena, região fronteiriça entre os dois estados, historicamente era um território francês que a Alemanha havia anexado ao final do século XIX, em um conflito, uma guerra que aconteceu entre a Prússia e a França. E a França saiu derrotada, e a Prússia, que virou a Alemanha depois, anexou esse território aos seus territórios. Então, os franceses eram inimigos, odiavam os alemães, por alegarem que a França perdeu território, um território historicamente de controle da França, e a Alemanha havia anexado esse território. Como se não bastasse isso, França e a Alemanha disputavam também hegemonia, influência no Mediterrâneo, mais especificamente o Marrocos, que a gente vai ver depois isoladamente. Franceses e alemães disputavam o controle sobre a região do Marrocos. A França queria colonizar o Marrocos de qualquer jeito, no final do século XIX, início do século XX. Os alemães, por sua vez, foram lá no Marrocos e disseram o seguinte, garantiram para a população do Marrocos, vocês nunca serão colonizados pelos franceses, vocês têm a nossa palavra. Isso acabou gerando dois momentos de crise entre a França e a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, no final das contas, a França e a Alemanha vão negociar, os alemães vão permitir que os franceses colonizem o Marrocos em parceria com a Espanha, só que, em troca, a França vai ter que entregar territórios franceses na África. O Congo francês, grande parte do Congo francês, vai passar para a Alemanha, né? Então, assim, os alemães interferindo nas questões políticas da França dentro da África, aumentando ainda mais as tensões. Outro ponto que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho vão ser as chamadas questões balcânicas, os Balcãs, ali na região da Grécia. Os Balcãs eram um verdadeiro barril de pólvora, sabe? Os países dos Balcãs eram países que literalmente não se entendiam, viviam em conflitos, viviam em guerra. Vamos falar melhor disso depois. E para complementar o que justifica dizer que a Primeira Guerra Mundial ela já era uma guerra esperada, é que os países europeus eles iniciaram, desde o século XIX, depois início do século XX, a chamada política das alianças secretas. Os países eles fizeram alianças entre eles, Tríplice Aliança e a Tríplice Cordiale Entente, aonde os membros dessas alianças eles diziam o seguinte: olha, nós somos aliados e se um de nós entrar em guerra contra um inimigo, o outro entra para ajudar. A gente vai ver melhor isso daqui a pouquinho. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Nada? Seguindo. Enquanto esses países viviam se espetando, viviam disputando, viviam esse atrito infinito entre eles, uma coisa chama atenção, que eles já esperavam tanto essa guerra que eles viviam um período de paz, só que era uma paz armada. Cada potência europeia buscava se armar cada vez mais com unhas e dentes para ficar mais poderosa do que os seus inimigos, né? Então, era um período conhecido como o período da paz armada. Os países europeus não estavam em guerra, estavam em uma pretensa paz. Só que eles se armavam com unhas e dentes para, quando a guerra estourasse, esses países terem vantagem bélica em relação aos seus inimigos. Tá? Então, se a gente for listar os fatores para uma já esperada guerra, os fatores principais seriam esses aí, né? A rivalidade imperialista, que eu já falei para vocês do que se tratava,
né? Várias tensões causadas pela disputa de territórios, e a crise do Marrocos foi um acontecimento muito estressante, envolvendo França e Alemanha, de novo, tá legal? Por fim, a Alemanha acabou permitindo que a França colonizasse o Marrocos, em 1905, se eu não me engano, em troca de territórios franceses na África. A rivalidade anglo-germânica, inglesa e alemã, né? Porque a Alemanha vinha em um desenvolvimento extremamente elevado, só que tinha pouquíssimas colônias. E aí o que os alemães eles buscam fazer para tentar aumentar o seu mercado consumidor, aumentar o seu desenvolvimento? Os alemães, o Império Alemão, né? O Reich alemão, o Império Alemão, ele vai lançar um projeto de uma ferrovia, a chamada ferrovia Berlim-Bagdá. Era uma ferrovia que saía da Alemanha, atravessava toda a Europa, o leste da Europa, né, Europa Oriental, e ia até a Península Arábica. Qual era o objetivo da Alemanha com essa ferrovia? Uma ferrovia que ligasse diretamente a Alemanha até o Oriente. Qual o objetivo da Alemanha? Mercado consumidor, uma forma de escoar sua produção rapidamente, e principalmente ter acesso direto ao petróleo do Oriente. Só que a construção dessa ferrovia ela era mal vista tanto pela França quanto pela Inglaterra, porque eles temiam que a Alemanha aumentasse muito a sua influência e ficasse muito poderosa dentro da Europa. Então, a Alemanha vai incomodar franceses, vai incomodar os ingleses por conta da tentativa de construir essa ferrovia. França e Inglaterra vão ser contra esse projeto, né? E os alemães, obviamente, vão insistir com esse projeto, vai aumentar ainda mais as tensões entre ingleses e franceses, ingleses e alemães, né? Uma Alemanha que já em 1905, 1906, 1910, uma Alemanha que já defendia a ideia da superioridade da raça alemã. Ainda não era, olha bem, hein? Ainda não era o arianismo de Hitler, mas a Alemanha, devido ao seu crescimento tão rápido, o seu desenvolvimento assombroso, os alemães eles começaram realmente a acreditar que eles eram superiores aos outros estados da Europa. Porque nenhum estado europeu conseguiu crescer e se desenvolver tão rapidamente quanto os alemães. Então, eles começaram realmente a acreditar que eles eram melhores, que a raça alemã, a raça germânica, era melhor. E aí eles lançam a ideia do pan-germanismo, criar um grande império, né? Um grande império alemão dentro da Europa. E a Inglaterra, representada aí na figura da Rainha Vitória, estava dormindo no ponto, sentada, observando tudo isso e tentando fazer o que podia para impedir que a Alemanha continuasse se desenvolvendo. Além da rivalidade anglo-germânica, também existia a rivalidade franco-germânica, que eu já falei para vocês. Um outro ponto que eu também já destaquei era a questão dos Balcãs. A região dos Balcãs sempre foi uma região de muita tensão, né? De muita insatisfação. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 1878, toda a região dos Balcãs, deixa eu colocar um mapa aqui para vocês verem. Toda essa região aqui dos Balcãs, tá? Toda essa região aqui, ela era controlada pelo Império Turco-Otomano, pelo Império Otomano. Ela era toda dominada pelo Império Turco-Otomano. Só que aí o que acontece? Em 1878, os turcos são derrotados,
pela Rússia. E aí, a região dos Balcãs vai ser dividida em vários pequenos estados, em vários pequenos países: Romênia, Bulgária, Macedônia, Albânia, a Sérvia, Bósnia, Croácia, a Eslovênia, né? Vão ser divididos em vários pequenos estados. E a região da Bósnia, ela vai ser ocupada e controlada pelo Império Austro-Húngaro. A região da Bósnia, que está aqui, ó. A região da Bósnia, que está aqui, ó, vai ser controlada pelo Império Austro-Húngaro. Tá legal? Aqui, ó, a Áustria, onde está aqui, ó. A Áustria vai controlar a região da Bósnia. Prestem muita atenção agora. Bósnia e Sérvia. Prestem muita atenção nisso. Bósnia e Sérvia. Tá legal? Prestem atenção nisso, porque a gente vai precisar dessas informações. Bósnia e Sérvia. Fiquem atentos a esses dois estados. Bom, por que eu pedi que vocês ficassem atentos à Bósnia e à Sérvia? Olhem a posição da Bósnia, olhem a posição que nós temos da Bósnia, tá legal? E olhem a posição da Sérvia. Beleza? A Bósnia era controlada pelos austríacos. E a Sérvia, ela vai fazer o quê? Ela passa a fazer o quê ao longo do final do século XIX e início do século XX? Ela vai tentar impedir de todas as formas que a Áustria continue controlando a Bósnia. A Sérvia vai tentar impedir de todas as formas que a Áustria continue controlando a Bósnia, perdão. Porque a Sérvia, ela tinha um sonho de anexar a Bósnia ao seu território. A Sérvia tinha o sonho de anexar a Bósnia aos seus territórios e criar o que eles chamam de a Grande Sérvia. A Grande Sérvia. Esse era o sonho deles, né? De criar a Grande Sérvia. E aí, o que a Sérvia passa a fazer? Ela passa a financiar grupos terroristas pró-unificação. Ela passa a financiar dentro da Bósnia grupos terroristas pró-unificação. Para que esses grupos terroristas ajudassem a Sérvia a separar a Bósnia da Áustria e anexar a Bósnia ao território da Sérvia. Esses grupos, por exemplo, a Jovem Bósnia e um grupo radical chamado Mão Negra. Então, a Sérvia passa a financiar esses grupos terroristas para que eles lutem contra a dominação austríaca dentro da Bósnia. Tá? E a Sérvia, além disso, buscando ampliar sua influência nos Balcãs, buscando ampliar sua influência dentro dessa região, a Sérvia, ela passa a incentivar e a patrocinar guerras, que são as chamadas guerras balcânicas. A primeira guerra balcânica aconteceu em 1912, né? Onde a Sérvia vai se unir à Grécia e a Bulgária contra a Turquia, tá legal? Para derrotar a Turquia e conseguir ampliar sua dominação, seu controle, a sua influência nos Balcãs. A Turquia vai ser derrotada, vai perder territórios, a Sérvia vai anexar territórios que eram da Turquia, a Grécia vai anexar territórios que eram da Turquia, só que a Bulgária não vai conseguir anexar território nenhum. A Bulgária, então, olha bem que doido. A Bulgária, que era aliada da Sérvia, que era aliada da Grécia, vai se sentir traída e, em 1913, a Bulgária vai declarar guerra contra a Sérvia. A Sérvia, então, vai se aliar novamente à Grécia e olha quem vai ficar aliado da Sérvia. A Turquia.
A mesma Turquia que foi derrotada na Primeira Guerra Balcânica vai se aliar a Grécia e a Sérvia contra a Bulgária. E a Bulgária vai ser derrotada, vai ficar isolada. A Bulgária vai ser derrotada, vai ficar isolada nos Balcãs. E aí a Bulgária, isolada nos Balcãs, ela vai se aproximar dos austríacos e dos alemães, que ficavam mais ao norte. A Bulgária, isolada nos Balcãs, ela vai se aliar aos austríacos e aos alemães, que ficavam mais ao norte. Gente, a ideia dos alemães era essa daqui, ó, pegar e construir a ferrovia Berlim-Bagdá, passando pelos Balcãs. A ideia deles era criar essa ferrovia, né, passando por toda essa região aqui, ó, até o Oriente. O Império Turco-Otomano era um aliado da Alemanha, a Bulgária era um aliado da Alemanha, a Bósnia pertencia à Áustria, que era aliada da Alemanha. O problema maior estava aqui na Sérvia. Nesse momento histórico, a Rússia, temendo o aumento da influência da Alemanha aqui nos Balcãs, a Rússia, olha que loucura, a Rússia vai fazer uma aliança com a Sérvia. E aí a Rússia vai dizer assim: Sérvia, não se preocupe, eu vou te proteger. Se alguma coisa acontecer com você, presta atenção nisso, gente. A Rússia vai dizer o seguinte: Sérvia, não se preocupe. Se alguma coisa acontecer, eu vou estar do seu lado. Se alguma coisa acontecer, eu vou lutar do seu lado. Eu vou estar do seu lado. Então, não se preocupe, Sérvia, porque a mãe Rússia vai te ajudar no que você precisar. Tudo bem até aqui? É confuso? É, demais. Vocês têm que decorar todas essas guerras balcânicas? Não, não tem. Vocês têm que decorar todos esses nomezinhos? Não, não tem. O que vocês têm, então? Vocês têm que entender que a região dos Balcãs era um barril de pólvora prestes a explodir. Era uma região tensa, era uma região que não existia paz de verdade, que todo mundo queria todo mundo, né? E que qualquer coisinha podia explodir uma guerra ali dentro. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas até aqui? Fala aí, eu estou vendo o chat agora. Alguma dúvida? Para mim tá tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá, vocês estão vendo a apresentação ainda? Sim. Tá, vamos lá então. Seguindo. Seguindo então. Só colocar na tela onde tinha que estar. Aí olha o que eu falei para vocês aqui, ó. A Rússia, né, vendo o isolamento da Sérvia, ela vai assinar um acordo de proteção com a Sérvia, em troca do apoio da Sérvia para que a Rússia continuasse controlando o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, para impedir a passagem da ferrovia Berlim-Bagdá. Bom, seguindo. E aí vem aquele outro lance que eu falei para vocês, das chamadas políticas das alianças e diplomacias
secretas, né? Em 1882, a Alemanha, buscando se fortalecer dentro da Europa, sair do isolamento que a França e a Inglaterra haviam imposto à Alemanha, a Alemanha vai assinar a chamada Tríplice Aliança. Alemanha, Áustria e Itália vão assinar um acordo, uma aliança secreta, aonde esses três países combinavam em se ajudar mutuamente e a se proteger mutuamente. Alemanha, Áustria e Itália. Com isso, a Alemanha buscava ainda isolar a França dentro da Europa continental. Tá? Isolar a França dentro da Europa continental. Em resposta à aliança da Tríplice Aliança, né, para tentar dar uma resposta para a Alemanha, para a Áustria e para a Itália, França, Inglaterra e Rússia assinam, em 1904, a Tríplice Entente. Assinam a Tríplice Entente. França, Inglaterra e Rússia. Foi uma tentativa de responder à Tríplice Aliança. Era mais ou menos assim, era tudo confidencial, era secreto, onde um país dizia, olha, qualquer um de nós que correr perigo, o outro vem para socorrer. Prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção nisso, tá ok? Prestem atenção nisso. A paz armada, que eu já falei do que se tratava, né? Que era aquela corrida armamentista absurda. E aí a gente chega no ano de 1914 com a Europa desse jeito. E qual vai ser o motivo imediato? Gente, qual vai ser o estopim? Qual vai ser a gota d'água para a Primeira Guerra Mundial acontecer? A Europa era uma panela de pressão, prestes a explodir. Qual vai ser a gota d'água para a guerra iniciar efetivamente? Olha o que acontece. Olha o que acontece. Em junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, vai com a esposa dele fazer uma visita a Sarajevo. Na Bósnia. Né? A Bósnia, que era um território controlado pelo Império Austro-Húngaro. Ele vai fazer uma visita a Sarajevo. Durante um desfile em carro aberto, os dois, marido e mulher, herdeiro e esposa, são assassinados. O assassinato foi um absurdo, comoção mundial, investigações, e descobre-se que o assassino do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o assassino do herdeiro do Império Austro-Húngaro era um membro de uma organização terrorista chamada Mão Negra, a mesma organização terrorista que a Sérvia patrocinava. De imediato, a Áustria vai culpar a Sérvia pelo assassinato do herdeiro do trono. O que a Áustria, então, faz? A Áustria, olha bem, hein, declara guerra contra a Sérvia. Lembra que eu falei que a Rússia tinha assinado um tratado de proteção à Sérvia? Vocês lembram disso? Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, vocês lembram ou não, gente? Sim. Sim. Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, a Rússia, em defesa da Sérvia, declara guerra à Áustria.
Quando a Rússia declara guerra à Áustria, a Alemanha, que era aliada da Áustria, declara guerra à Rússia. Quando a Alemanha declara guerra à Rússia, lembra da Tríplice Entente? A Rússia era aliada da França e da Inglaterra. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. A Alemanha, que era da Tríplice Aliança. Para socorrer a Alemanha, a Áustria declara guerra à Rússia, à França e à Inglaterra. Rodrigo, e a Itália? E a Itália? A Itália, no início da Primeira Guerra Mundial, ela se declara neutra. Ela não vai entrar na guerra no início da guerra. A guerra vai envolver Rússia, Áustria, Bósnia, Sérvia. A Bulgária vai entrar na guerra ao lado da Áustria e da Alemanha, contra a Rússia e contra a Sérvia. França, Inglaterra, Alemanha. O Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha, vai entrar na guerra do lado da Alemanha. E a Itália vai se declarar neutra. A Itália vai se declarar neutra. Tudo bem até aqui? Começou a guerra. Vejam, por conta das políticas das alianças secretas, a Europa inteira é arrastada para a Primeira Guerra Mundial. A Europa inteira acaba sendo arrastada pela política das alianças. Áustria e Bósnia entram em guerra nos Balcãs e o conflito se espalha por toda a Alemanha. Os alemães, então, para atacar a França, lançam o chamado Plano Schiffer, que é invadir a França pela Bélgica, tá ok? E aí a Primeira Guerra Mundial se espalha e tem início efetivamente em 1914. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial ela fica conhecida como uma guerra de movimentação. São quando as tropas se organizam, se posicionam, fincam suas posições dentro da Europa. De 14 até 1918, de 1915 a 1918, vai ser uma guerra tipicamente de trincheiras. Vai ser uma guerra tipicamente de trincheiras. Eu até sugiro a vocês um filme. A Sky passou esses dias, eu até gravei. 1917. É um filme que mostra direitinho o que era a vida em uma trincheira. A guerra de trincheiras ela era uma guerra muito instável. Ela era uma guerra de pouquíssimo avanço. Os exércitos passavam meses, anos, sem conseguir, muitas vezes, avançar um único metro sequer, fincados ali dentro das trincheiras. Tá? Em 1915, a Itália resolve entrar na guerra, só que a Itália, que era aliada da Alemanha, ela não entra na guerra do lado da Alemanha. Ela vai trair a Alemanha e vai entrar na guerra do lado da Inglaterra. E por que a Itália ela não entra na guerra respeitando a Tríplice Aliança e lutando do lado da Alemanha? Porque a Inglaterra promete para a Itália territórios da Áustria, principalmente os territórios de Trieste, Tirol e Istria, que eram territórios que a Itália tinha pretensão ali na Península Itálica. E a Itália também recebe a promessa de receber colônias na África, né? Territórios da África e territórios do Império Turco Otomano. Aqui, a Itália está aqui, né? E ela recebe a promessa de receber territórios nessa região, ela recebe promessa de receber territórios do Império Turco Otomano e também territórios no continente africano. A gente vai ver depois que a Itália vai ser traída, ela não vai receber nada do que foi prometido para ela, né? E por esse motivo, a Itália vai acabar depois, na Segunda Guerra Mundial, lutando do lado da Alemanha. Em 1917, os Estados Unidos vão entrar na Primeira Guerra Mundial para ajudar a Inglaterra e a França.
Nesse mesmo ano, nós vimos semana passada, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Russa, né? O Lenin vai assinar um acordo de paz, o chamado Tratado de Brest-Litovsk, e para sair da Primeira Guerra Mundial, a Rússia teve que entregar um monte de territórios para a Alemanha. Resultado, a partir de 1917, as potências do eixo, Alemanha, Áustria, Bulgária, Império Turco-Otomano, vão sendo derrotadas batalha após batalha, né? Até que o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano vão se render, eles pedem rendição, e a Alemanha fica sozinha na guerra, tentando uma saída honrosa, como o imperador dizia, né? Derrota após derrota, a Alemanha não vai aguentar, o Kaiser, o imperador alemão, ele vai renunciar ao trono, e a Alemanha, então, vai declarar-se uma república, vai nascer a chamada República de Weimar. E aí, a partir do momento que o imperador alemão vai renunciar e a Alemanha vira uma república, ela pede a rendição, né? E a Primeira Guerra Mundial, então, acaba. A Primeira Guerra Mundial tem o seu fim decretado. Acabava a guerra e começava uma nova etapa, que era as negociações de paz. O presidente americano, que era o Wilson, ele vai tentar estabelecer dentro da Europa, os chamados 14 pontos de Wilson. Os 14 pontos de Wilson, para assinar os tratados de paz, ele tentava criar dentro da Europa a chamada paz sem vencedores. Como quem diz assim, olha, nessa guerra ninguém saiu vitorioso, todo mundo perdeu. Então ninguém tem que ser culpado, ninguém tem que sair como derrotado, né? Ninguém tem que ser punido. Vamos tentar fazer uma paz onde os ânimos não se exaltem mais, onde ninguém se sinta ofendido, ninguém se sinta derrotado, etc, etc e tal. Ele previa um acordo de paz sem indenizações, né? Sem perdas territoriais, tudo voltaria a ser exatamente como era antes, com exceção da região de Alsácia e Lorena, que ele aceitava que voltasse para a França, né? E ele propõe ainda a criação da chamada Liga das Nações. Essa Liga das Nações vai ser a futura ONU. A Liga das Nações seria uma espécie de uma associação, né? Uma organização entre os países europeus para tentar negociar, solucionar os problemas da Europa, e para que a Europa não entrasse nunca mais em guerra, né? Só que os pontos de Wilson acabaram não sendo aceitos tal como ele queria, tal como ele pretendia, né? A Alemanha foi considerada a grande culpada pela guerra. A Alemanha foi considerada a grande culpada pela guerra. Ela vai ter que pagar duríssimas indenizações, perder territórios, né? A situação econômica da Alemanha vai virar um caos absurdo. A Alemanha vai passar a viver pressões internas absurdas, greves, manifestações, né? O perigo comunista, o comunismo na Alemanha dispara em 1918. O comunismo na Alemanha dispara em 1918, tá legal? Ao ponto do exército alemão ter que literalmente caçar os comunistas dentro da Alemanha. E aí é o momento que a gente vai falar no futuro, em que os comunistas da Alemanha eles vão ser exterminados. Sob a liderança da Rosa de Luxemburgo, eles vão ser caçados e exterminados dentro da Alemanha. Né? Exterminados dentro da Alemanha. Aqui eu trago para vocês duas imagens, a Europa antes da guerra e a Europa após a guerra. Observe o Império Russo, né? Olha o Império Russo.
olha como era e olha como fica. Então, percebam, a Rússia perde a Finlândia, perde a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, né? Vai perder toda essa região aqui. O Império Austro-Húngaro, olha o Império Austro-Húngaro, ele vai ser todo dividido na Tchecoslováquia, na Áustria, na Hungria, ele vai ser todo dividido. A Alemanha, ela vai perder também territórios, ela também vai perder territórios. Então, quer dizer, os pontos de Wilson, que previa ninguém perder território, voltar a ser tudo como era antes, muitos deles não são aceitos. Ele propôs, por exemplo, o fim das cláusulas secretas, né, das alianças secretas. Ele previa, por exemplo, a liberdade de comércio e navegação, o que significaria o fim das colônias, não foi aceito. Ele previa a abertura do Estreito de Bósforo e Dardanelos, que fica aqui, ó, né? Também não foi aceito. Alsácia e Lorena voltar para a França, esse sim foi aceito. Ele propôs a criação das Ligas das Nações, que vai ser criada, mas não vai ter força nenhuma, não vai servir de nada, né? E a Alemanha, como eu disse para vocês, então, foi considerada a grande culpada, e isso foi ratificado em um tratado que foi chamado Tratado de Versalhes, né? Existiram outros tantos tratados, se eu não me engano, mais 8 tratados com o final da Primeira Guerra Mundial. Existiram mais 8 tratados ainda, né? Por exemplo, o Tratado de Saint-Germain, que dividiu o Império Austríaco em vários pequenos pedaços, em várias pequenas porções, né? E assim a gente finaliza o conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Mandaram pergunta no chat. Eu já estou indo para aí agora. Deixa eu só parar aqui. Voltaram para mim a imagem? Vocês estão comigo agora? Sim. Ô, Guilherme, por que surgiram tantos países depois da guerra? Por conta da assinatura dos tratados. A França e a Inglaterra elas vão fazer o possível e o impossível para enfraquecer a Alemanha, Império Turco-Otomano, Áustria, para que esses países fiquem fracos e não causem mais problemas futuros, né? Então você vai ter... E outra, tinha a questão das nacionalidades também. A questão das nacionalidades. Os sérvios, os eslovacos, os germânicos, os búlgaros. Então, você vai criar vários países ali para tentar enfraquecer a alguns, fortalecer a outros, atender interesses de grupos específicos. Por isso nascem e surgem tantos países assim. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Professor, tem algum motivo específico para a Alemanha ser tão grande hoje em dia, sendo que ela passou por 2 guerras e foi frangalha 2 vezes? O Gabriel, a Alemanha, ela sempre teve uma rigidez, uma disciplina, um envolvimento popular muito grande, né? É a questão do nacionalismo mesmo, é pegar, abraçar a causa e em prol do país, e não do seu próprio umbigo, né? Então, a Alemanha, ela foi destruída na Primeira Guerra Mundial, se reergueu nas mãos dos nazistas, infelizmente, foi destruída na Segunda Guerra Mundial, depois ela vai se reerguer, né? Aí muito com apoio dos Estados Unidos para impedir o avanço do comunismo, com políticas sérias, políticas educacionais sérias, investimento em educação, investimento em ciência e tecnologia. Então, a Alemanha sempre teve muito disso, igual o Japão também aconteceu, igual você vê em muitos países europeus, né? Essa preocupação com o social, essa preocupação com o coletivo e não apenas com o individual, né? Então, essas são algumas das explicações que a gente tem. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Meninos, mais nenhuma pergunta?
Podemos encerrar a aula. Essa aula vai ficar gravada, tá? Eu vou colocar lá no Moodle depois, tá ok? Vocês vão ter acesso a ela depois, tá? E para encerrar, então, vocês já vão podendo, vocês vão fazer isso, vão respondendo a hora que eu mandar, né? Agora não. A hora que eu mandar, vocês vão respondendo presente e já podem ir saindo da sala, tá ok? Podem responder presente, já podem ir saindo. Muito obrigado e valeu mesmo, meninos. Vão com Deus. Valeu, Rodrigão. Valeu, Não esqueçam de responder presente aí para ficar na lista, hein? Vão com Deus, tô com saudade. Valeu, Rodrigo. Essa semana eu posto a prova, hein? Todo mundo? Tchau, Todo Rodrigo. mundo? Oi. Tchau. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Todo mundo Tchau, respondeu Rodrigo. presente? Tchau, minha flor. Vai com Deus. Todo mundo? O Eliel não deve estar aqui na sala, né? Então ele não respondeu. Lógico que eu tô. E a É lógico que eu tô. também. Só fui dar Então, um presente. É porque. Ô, banheiro. Ô, banheiro não. Ô, Rodrigo. Sinceramente, eu fui no banheiro nesse finalzinho e cheguei rasgando pra voltar com o presente. Mas foi só esse finalzinho mesmo. Eu vi a aula Tchau. toda. A Jennifer não tá aí, né? Provavelmente não. Ela costuma entrar e que tá. Mas eu não vou falar nada, não. Vai que ela tá aí, né? Olha que lindo. Né? Valeu, Tchau. Rodrigo. Tamo junto.